Felipe Neto, o garoto espertinho, esteve no Podpah ontem. E eu vou dizer uma coisa que vocês vão estranhar bastante. A participação dele foi muito interessante mesmo. Eu elenquei aqui alguns principais pontos que eu quero abordar, que eu acho que ele foi cirúrgico. E só não foi perfeita a participação dele porque era o Felipe Neto, ou seja, ele é mestre em falar aquilo que ele mesmo não faz. Os apontamentos dele foram muito assertivos em sua maioria, os argumentos também válidos, mas o problema é que ele é o Felipe Neto, ele mesmo não reza pela sua própria cartilha. Explicarei isso, falarei quais são esses pontos, vou aproveitar esse vídeo para comentar esses pontos que são muito importantes que você tenha atenção, tá? Então fica comigo, meu compadre. Deixa eu só dar o bom dia da família aqui rapidão. Amor. Bom dia. Princesa. Bom dia. Princesa hoje tá com preguiça, né, princesa? Tá cansada, né? Mas mesmo assim, com preguiça ou sem preguiça, vamos treinar, porque um corpo que não treina é um corpo que adoece. E você, meu camarada? Já foi? Ou ainda não? Dá teus pulos, malandro. Dá teus pulos, dá teu jeito. Ontem, inclusive, amor, tava vendo o comentário do vídeo de ontem, maior galera. Pô, eu assisti hoje o vídeo mais tarde só pra dizer que eu já fui. É isso aí, rapaziada. Tem que treinar. Tem que treinar. Um monte de gente começando a treinar por conta do meu esporro aqui. E eu vou seguir dando esse esporro porque é pro bem de vocês, tá bom? Então, mete bronca aí. Bom, vamos lá. Como eu falei, o Felipe Neto trouxe alguns pontos muito importantes que eu vou abordar aqui. O primeiro ponto que ele trouxe, e é o menos importante, mas é interessante para que vocês entendam, foi sobre a crítica que ele faz ao YouTube. E ali, de fato, é muito pertinente, onde ele fala que o YouTube ele deixou de divulgar os canais, né? Não existe mais um estímulo para o criador de conteúdo, visto que ele algoritmizou a plataforma, né? Algoritmizou é um termo novo da geração Z, que é você tornar algo regido única e exclusivamente pelo algoritmo. E é bem isso aí, O YouTube hoje ele não respeita mais se você está inscrito em determinado canal ou não. Ele te empurra o conteúdo que ele acha que você vai gostar. Então há um estímulo muito pequeno para o criador de conteúdo, para que ele se empenhe para fazer uma coisa bacana, para você então se inscrever no canal, visto que o YouTube vai entregar o que o YouTube quiser. E isso explica muita coisa de fato, e não tem como negar que o Felipe Neto conhece o YouTube como poucos, né? Ele que tem um atendimento super exclusivo, é um dos maiores youtubers do Brasil, tem contato direto com a plataforma, é um membro do governo, né, que inclusive visa, né, de uma comissão do governo Lula que visa regulamentar as redes sociais, então ele tem acesso a muita informação que a gente não tem. Esse tipo de comportamento do YouTube já era sentido na pele por todos os criadores de conteúdo, né? Eu sempre falo aqui dos nossos entraves aqui no YouTube, mas o Felipe Neto falando isso é algo muito emblemático. Agora, por que eu digo que seria muito interessante se não fosse ele, Felipe Neto, falando? Porque ele próprio ajudou para que o YouTube chegasse nessa situação, através de um conteúdo vazio, um conteúdo que visa imbecilizar a molecada. Ele próprio criou uma atmosfera que proporciona com que os conteúdos mais vazios sejam mais entregues e mais apreciados. O segundo ponto que ele tocou foi, e que eu achei esse sim extremamente importante, ele disse que da sua vontade de se focar agora no tal do Instituto Felipe Neto, que é um instituto que ele está montando para crianças e jovens com problemas psicológicos, né, para dar um amparo psicológico. E ele traz alguns dados alarmantes, que eu já comentei aqui com vocês, o número de crianças e jovens que têm tirado a própria vida vem crescendo absurdamente, né? Isso é independente de classe social, todas as classes sociais, inclusive os pais, vocês que são pais, que são tios, que são, sei lá, padrinhos, madrinhas,
que tem amigos com filhos, prestem muita atenção nas crianças, porque os números estão alarmantes. E isso é um resultado, logicamente, dessa nova dinâmica de sociedade que a gente vive, onde há uma comparação com a vida das pessoas nas redes sociais. Então, a menininha e o menininho vão chegando ali na adolescência e, de repente, eles veem alguns corpos nas redes sociais que eles não têm, se sentem infelizes. Eles veem pessoas fingindo que são milionárias nas redes sociais, ou que de repente são milionários mesmo, mas a maioria finge, né? Dublê de milionário. E aí eles também ficam infelizes porque eles não têm essa situação. Eles veem pessoas que supostamente são super bem sucedidas. Eles veem pessoas da mesma idade que têm milhões de seguidores, milhões de likes. Eles não têm milhões de likes e milhões de seguidores. Inclusive eu falava com a minha terapeuta outro dia, com a doutora André, e ela disse que parou de atender crianças porque primeiro que os pais não ajudam, e segundo que era muito triste ver crianças adoecendo mentalmente pelo simples fato de não terem seguidores. A maioria das crianças que iam lá diziam que estavam se denominavam como estando deprimidas. Não estavam todas deprimidas, né? Mas diziam estar deprimidas porque tinham feito uma postagem na rede social e o tal amigo ou tal amiga não tinha curtido. Então você vê que nível de adoecimento mental que chegou a nossa molecada, e é assustador mesmo. Os números estão aumentando cada vez mais. E mais uma vez, eu espero que o Instituto do Felipe Neto seja próspero. Eu espero que ele de fato coloque energia e dinheiro nisso, que possa ajudar muitas crianças e jovens, porque há essa necessidade sim. Mas novamente, o Felipe Neto, ele contribuiu, né, de certa forma, talvez esteja até pesando na consciência agora, contribuiu para essa realidade. Ele alienou os jovens e mudou. Ele tem milhões e milhões, né, dezenas de milhões de seguidores, a sua grande maioria de crianças e jovens, ou que eram crianças e jovens quando acompanhavam o seu trabalho. E ele foi um dos responsáveis justamente por glorificar esse mundo artificial da internet na cabeça das crianças, de dizer que seguidor é de fato, o número de seguidor é de fato algo relevante, que você ter dinheiro é algo relevante, que você ter tal brinquedo é fundamental para você ser feliz, né? Ele nunca foi um cara que pregou os princípios, os valores que de fato importam, né? Respeito, lealdade, honra, educação, nada. Pelo contrário, ele sempre deturpou o pensamento das crianças através de um conteúdo vazio, fútil, imbecilizador, né? Então ele contribuiu, pelo menos nível Brasil, para que as crianças estejam todas com esses problemas todos mentais, né? Espero que ele consiga fazer um bom trabalho com o seu instituto. Outro ponto interessante que o Felipe Neto citou, né, foi o fato da sua... Quando ele ingressou na seara política, né, de começar a falar de política, etc, etc. E que ele fez isso esperando que ele, por ter uma grande notoriedade, por ser um dos maiores influencers do Brasil, que ele pudesse ser a ponta de lança e que os outros viriam atrás. Ou seja, ele falou que ele, palavras dele, que ele se lançou no enfrentamento ao bolsonarismo esperando que toda a classe artística, todos seus amigos viessem junto, e quando ele olhou para trás, segundo ele, tinha lá meia dúzia, a grande maioria se calou. E ele diz ainda que ele sofreu perseguição, inclusive com organizações de Estado, né, a polícia ainda atrás dele e tudo, e que hoje ele teme pela própria vida, recebe ameaças de morte justamente por ter ingressado nisso. E isso sim é verdade, isso sim acontece. Isso acontece comigo desde 2012, desde que comecei a falar sobre política. Aconteceu, fui perseguido, ameaçado, alvo de cancelamento em massa, de ataque coordenado nas plataformas de robôs pelo PT. Fui alvo do PT, depois passei por isso na mão do bolsonarismo, agora passo novamente na mão da esquerda. E sim, esse é um preço que você paga quando você resolve se posicionar politicamente, né? A pressão é grande. Eu sempre digo para todo mundo, volta e meia mesmo, tem algum seguidor meu
que entra nas minhas lives e diz: pô, tô pensando em começar um canal aqui também para fazer o que você faz, descer o aço, falar de política. Eu sempre falo a mesma coisa, meu irmão, fica longe disso. Fica longe disso, porque é uma batalha inglória, o fardo é pesado, é muito difícil você conviver com isso, você faz muitos inimigos, você fica sendo visado, você é perseguido completamente, e a mudança que você causa é muito pequena, porque a grande maioria das pessoas, de fato, prefere reclamar e não mudar as suas vidas. Logo, a nossa realidade acaba não mudando. Então, isso é verdade sim, que o Felipe Neto falou, só que, novamente, se fosse outra pessoa dizendo, seria sensacional, mas é o Felipe Neto que fez isso, promoveu esse enfrentamento ao bolsonarismo de uma forma, né, de certa forma até corajosa, se expôs, foi realmente ponta de lança dentro dos influencers lá da esquerda a enfrentar o bolsonarismo, mas uma vez que conseguiu o objetivo de não deixar Bolsonaro se eleger, o que ele faz? Ele ajuda a colocar Lula no poder novamente, que é um vagabundo, um pilantra, um sem vergonha. Ele passa a ingressar efetivamente e oficialmente no governo Lula, que é um governo pilantra, sem vergonha, maldito, criminoso, e inclusive passa a ser membro de uma comissão que visa regular as redes sociais, ou seja, hipocrisia pouca é bobagem, né, meu camarada? Então, meu irmão, tem mais um ponto aqui que eu quero falar, que ele cita muito sobre, durante toda a participação dele no Podpah, ele cita muito sobre o problema que o TikTok trouxe na vida da galera, né? Essa descarga de dopamina o tempo todo, e você acaba ficando viciado nisso. TikTok, os shorts do YouTube, os Reels do Instagram, Stories e tudo, você se habitua a ter descargas de dopamina a cada, sei lá, 10, 15 segundos no teu cérebro, de forma que as pessoas hoje estão de fato incapazes de curtir, de repente, um filme. Você não consegue mais assistir um filme completo sem pegar no teu celular, você não consegue mais assistir uma série sem mexer no celular, você não consegue mais sentar e conversar com um amigo seu, porque a vida não é feita, tirando a vida dessas plataformas, nessas plataformas, a vida não é feita de descarga de dopamina a cada 20, 30 segundos. Mas, como as pessoas passam cada vez mais tempo nessas plataformas, você fica assim, viciado, teu cérebro acaba se viciando nisso, e você não consegue mais achar esse estímulo nessa frequência na vida normal, e aí a vida fica sem graça, as coisas ficam sem graça, e você se enterra novamente no celular. Esse ponto aqui eu quis trazer somente para ficar esse alerta para vocês. Muito cuidado com o tempo que vocês passam vendo vídeo curto, porque isso realmente reprograma o teu cérebro de uma forma muito maléfica, e você para de curtir a vida como a vida é, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Vai treinar, meu camarada, não fica de preguicinha, véspera de feriado, vai treinar, tá bom? E amanhã tamo de volta. Um grande abraço e osso.